Palhaçada, né? Indignação foi minha primeira reação quando eu vi essa notícia. Preservação. Desmatamento na Amazônia no primeiro bimestre atinge a menor taxa dos últimos 6 anos, aponta Amazon, com um retrato de Lula dando as mãos para Marina na frente de uma floresta tropical preservada. Oi, Rodolfo, adorei a fala sobre o desmatamento dos 2 meses. Primeiro bimestre do ano foi o recorde de diminuição no desmatamento na Amazônia. Mas eu ouvi outro dia aí alguém contrapondo isso, dizendo que esses números estão sendo questionados porque por quem mesmo passou os números, né, pela Amazon, não sei quem, falou que tinha muitas nuvens durante a tomada de imagens para medir esses desmatamentos de janeiro e fevereiro, e que não foi possível ver com clareza realmente se o desmatamento foi nesse nível ou foi maior. Então, essa observação tem que ser feita. Existe sim uma dúvida sobre se os números do primeiro bimestre são esses mesmos. Pois é, isso é pura propaganda. Eu prestei muito mais atenção na postagem de Giovanna Girardi, que escreveu: depois de um fevereiro com queimadas recorde, focos de incêndio na Amazônia em 17 dias desse mês, né? De março, né? O recorde foi em fevereiro, já ultrapassam o total de março inteiro do ano passado. Roraima continua sendo a principal fonte de calor, com 590 focos até agora. Haviam sido 505 em março do ano passado. Eu moro na Amazônia, na beira do rio Xingu, do lado da hidrelétrica de Belo Monte, numa das regiões em que mais se desmata e mais se queima a floresta em todo o mundo. E nesse exato momento está tudo maravilhosamente úmido. Choveu muito essa noite. No momento tem um pouquinho de sol, mas não tá totalmente impossível queimar uma floresta. Tá dificílimo desmatar porque as estradas de terra que levam às áreas de floresta estão intrafegáveis. Tá chovendo o tempo todo. O desmatamento no primeiro bimestre do Brasil não significa nada. A gente está tendo incêndios seríssimos onde é possível queimar nesse momento no Brasil, que é o extremo norte do Brasil, ali no estado de Roraima. É nesse clima que o governo está comemorando a queda dos desmatamentos. Como é que vai desmatar alguma coisa debaixo de uma chuva dessa? Pois é, então o desmatamento a queda no desmatamento, tão anunciada ontem, foi uma queda numa época que quase não se desmata na Amazônia. Mas isso não impediu Lindbergh Farias de escrever: começando a semana com ótima notícia, a Amazônia está no centro dos compromissos do governo Lula. Ele já pulou para uma conclusão de que essa diminuição no desmatamento significa que a Amazônia está no centro dos compromissos. O desmatamento diminuiu e vai diminuir ainda mais. Aí quem é Lindbergh Farias, né, para falar de Amazônia, né? A gente sabe que ele era aquele cara pintada do Fora Collor, mas e depois, né? Eu sei que Lindbergh Farias é namorado ou amante, não sei, de Gleisi Hoffmann. E Gleisi Hoffmann é uma das grandes entusiastas da construção da hidrelétrica de Belo Monte, bem aqui do meu lado, né, que causou a maior devastação que eu já testemunhei em toda a minha vida. A senhora chegou com o pessoal, a senhora não estava aí. Eu não estava, mas eu sou indígena, é isso que eu estou dizendo, né? Eu quis buscar um vídeo que mostrasse a relação de Gleisi Hoffmann com Belo Monte. Olha só o que eu encontrei, olha que vídeo, olha que preciosidade, olha quem tá aí. Sônia Guajajara atacando o governo do PT e
por conta da construção da hidrelétrica de Belo Monte, e falando especificamente de Gleisi Hoffmann. A Sônia Guajajara, sou vice-coordenadora da COIAB, que é a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira. Né? Cheguei aqui agora na ocupação, né, do canteiro de obra de Belo Monte para dar esse apoio, mesmo prestar solidariedade aos povos que aqui estão. Né? A ocupação já completa hoje 8 dias, né? E está todo mundo firme, resistente, porque hoje, né, a luta deixou de ser a luta por, né, dizer não ao Belo Monte, né, mas passou a ser uma luta a lutar pelo cumprimento da Constituição, a lutar pelo direito, pela dignidade. Opa, que história é essa, Sônia? Você foi lá para dizer que naquele momento deixou de ser uma luta de não a Belo Monte, que passou a ser a luta pelas compensações. Olha, Sônia, até na época que tu era boa, tu não era tão boa, né? Sabe que pra mim nunca teve isso, né? Pra dona Antônia Mello, né? Nunca teve isso de não ser a luta contra Belo Monte. Até hoje a gente luta contra Belo Monte. E o dia que a gente puder derrubar essa barragem, a gente vai defender que essa barragem seja derrubada. É sempre a luta contra Belo Monte. Mas vamos continuar, que ela vai falar agora da Gleisi Hoffmann. Pelo respeito, né, principalmente pelo respeito aos direitos constitucionais que nós temos garantido. Né, e essa manifestação aqui, ela representa hoje, assim, é um símbolo nacional, né, representa a luta do movimento indígena como um todo, que é de resistir, de fazer a resistência frente a esse governo que está aí. Esse governo que tá aí, que ela tá falando, é o governo Dilma, né? É Dilma Lula, né? Vocês veem que ela tá novinha, esse vídeo aí é meio antigo, né? Reprimindo, trazendo a força nacional para intimidar, que é o que está acontecendo agora, né? Cheguei aqui para entrar e aí logo os policiais chegaram já barrando, você não pode entrar, né? Como que a gente não vai entrar, né? Porque o conceito que a gente tem, que não somos nós que somos invasores, né? Quem é invasor é o próprio governo que está colocando suas tropas em tudo quanto é terra indígena agora, para poder impedir demarcação de terra, para impedir, né, que os indígenas se manifestem, né? Isso sim é uma repressão, é uma ditadura que nós estamos vivendo. Né? E agora, como se não bastasse esse decreto da repressão que foi já, né, decretado pelo governo Dilma, de impedir as manifestações, agora, né, a ministra da Casa Civil... Pois é, a ministra da Casa Civil é a Gleisi Hoffmann, né? Que é a queridinha do Lindenberg, que estava comemorando essa falsa queda nos desmatamentos. E quanto a Sônia Guajajara e a Gleisi Hoffmann, né, eu não tenho dúvidas, porque eu as conheci pessoalmente durante vários anos e sei, por exemplo, quem é a Gleisi Hoffmann, e não sei até hoje o que ela faz junto com o Lula. E com relação a Sônia Guajajara, eu tenho todas as restrições do ponto de vista de atuação dela como ministra. E você veja que nas imagens aí desse filme que você mostra lá em Belo Monte, naquela época, ela está vestida, cabelo normal, vestida normalmente, que ela está sem o cocar, né? E eu pergunto a você o seguinte: o que no final das contas ela estava fazendo ali? Ela estava buscando as recompensas da Norte Energia para que Belo Monte não tivesse entraves nenhum, do ponto de vista da sociedade civil, do ponto de vista dos indígenas. Ela estava limpando a área, é isso? Porque me parece que é exatamente isso que ela estava fazendo. Limpando a área, passando pano em Belo Monte, para poder oferir alguns benefícios, né? Vamos chamar assim, com a ajuda que ela estava prestando ao governo e à própria ex-ministra do Meio Ambiente, né? Marina Silva, que assinou a licença, ou assim, figurativamente falando, né? Assinou a licença de Belo Monte. Sim, Thelma, sim.
Quem assinou a licença de instalação de Belo Monte foi o MINC, né? Mas você tem razão, a Marina permitiu que o processo andasse. E engraçado, né? A Sônia Guajajara, quem vê o vídeo fala, nossa, como ela era combativa, né? Atacando o governo, Dilma. Mas ela estava, na verdade, preparando o terreno, como você mesma observou. Tanto é que agora ela está aí como ministra de Lula, né? Você deu a licença de Belo Monte. Então, eu fico pasma como é que esse governo brasileiro dá voltas, como as coisas que você pensa que melhoraram, na verdade, elas pioraram. Você mesmo demonstrou nesse gráfico aí, a questão do bimestre. Mas, olha, eu queria que você pegasse, eu já peguei, os gráficos que mostram ano a ano as diferenças dos desmatamentos na Amazônia, a começar de 2000, do ano 2000. Aí você vai ver realmente o que aconteceu durante os dois governos Lula, o governo Dilma, com relação ao desmatamento e em comparação, não foram melhores que os anos de Temer e Bolsonaro. Na verdade tem uma variação grande, né? A Marina conseguiu uma queda substancial nos desmatamentos ali depois de um recorde que aconteceu no início do primeiro governo Lula, né? Mas ainda sob o governo do PT, aí com Dilma, né, a gente começou a ter o aumento que levou a essa situação terrível de Temer e Bolsonaro. Mas você tem razão no sentido de que, por mais que tenha tido uma queda em algum momento ali no primeiro governo do Lula, no geral os números sempre foram catastróficos. Os de Bolsonaro são piores? São, mas vindo dele não se esperava outra coisa. Mas ser pior vindo de um governo que foi eleito, em todas as ocasiões em que foi eleito, prometeu que a Amazônia ia ser preservada, inventou uma COP30 em Belém, não é? E, na verdade, não está entregando o que prometeu. Só para fechar o ciclo do raciocínio, para mostrar aqui, para perguntar, né? Quem é Lindbergh para fazer a grande comemoração e dizer que as coisas vão bem aí na questão dos desmatamentos, né? Suspendeu as demarcações de terra em curso, né? No caso agora começando pelo sul, vindo para o sudeste e Mato Grosso do Sul, né? E agora, ao invés da... Pois é, né, Sônia? Pois é. E agora que tu é ministra dos povos indígenas, e essa demarcação que você falou continua sem acontecer, está na hora da gente denunciar melhor isso. Mas vamos voltar para a questão da suposta queda dos desmatamentos agora no primeiro bimestre de 2024. Né? Então, até que ponto chegou esse governo, né? De querer sempre impor, de querer massacrar, de querer impedir a demarcação de terra e querer explorar ilegalmente e usufruir, né? E assim diz que a gente que está invadindo não somos nós, né? Então, o próprio governo está fazendo com que a violência e os conflitos se acirrem cada vez mais. Olha, o que me revoltou mais foi essa postagem aí do perfil PT no Senado. Bolsonaro deixa a presidência com recorde histórico de desmatamento. Desmatamento na Amazônia atinge a menor taxa dos últimos 6 anos. Aí já não falaram que era no primeiro bimestre. Já disse que é o desmatamento da Amazônia que atingiu a menor taxa, né? Foi só no primeiro bimestre. Vamos ver o segundo semestre, quando a gente vai ter uma seca histórica. Aí é que é, porque o plano é esse. Eles falam, baixa histórica agora, né? Aí no segundo semestre aparece recorde histórico e aí as pessoas ficam confusas. Mas peraí, baixou, subiu, né? Aquela pessoa que não presta muita atenção na área ambiental pode achar pode guardar a lembrança desse momento, desse março aí e achar que a coisa tá bom, mas não tá boa. A coisa não tá boa no controle do desmatamento da Amazônia. Aí outra péssima foi essa aqui, né? Abaixo da anterior, né? Toda vez que o PT Brasil assume a presidência, o desmatamento da Amazônia cai. Como se tivesse assumido várias vezes, né? Essa aqui é a segunda vez que assume, né? Tem até estudo que comprova isso. Aí, essa mesma postagem traz esse gráfico aqui,
que tem a evolução ao longo de 13 anos do desmatamento do primeiro bimestre. Tá? São 13 primeiros bimestres do ano, né? Então a gente vê que, de fato, esse ano a gente está com uma taxa de desmatamento menor do que nos 4 anos de Bolsonaro. Mas se você for ver o histórico dessas 13 medidas, você vê que essa desse ano, ela é menor do que os 4 de Bolsonaro, mas ela é maior do que metade dessa sequência histórica. Significa o quê? Que esse ano a gente teve justamente a mediana, né? Foi melhor do que Bolsonaro, mas foi pior do que 2018, 2019, por exemplo. Né? Isso para não falar de 2012, 2013, 2014. Né? Então, repare então que Dilma toma o impeachment em 2015. Aí quando chega 2016, a gente teve uma queda mais pronunciada ainda do que essa que a gente está tendo agora. Né? Então de 2015, quando estávamos com Dilma, para 2016 houve uma queda fortíssima no desmatamento no primeiro bimestre, né? Aí vocês vão falar, então foi o Temer que foi maravilhoso, né? Então me respondam, porque se é verdade então que essa queda no primeiro bimestre tem um significado real em termos de preservação ambiental, vocês vão ter que admitir então que a saída de Dilma e a entrada de Temer foi boa para a preservação da Amazônia. E não é o caso, não foi um desastre. Foi um desastre Temer, foi um desastre Bolsonaro, e esse governo Lula está no padrão do desastre. É exatamente a mediana dos últimos 13 anos. Não tem nada a ser comemorado. É um desastre estar na mediana, por quê? Porque é um governo que se comprometeu fortemente em derrubar os desmatamentos. E agora tá comemorando um desmatamento do primeiro bimestre que não tem significado nenhum, porque não é a época que se desmata, e que tá no padrão do desmatamento, né? Muito maior do que aquele deixado por Temer nesse mesmo período do ano. Aí quando eu botei aquela postagem escrito palhaçada, teve alguém que respondeu ali, palhaçada é apoiar o governo do genocida. Não, eu não tô apoiando. O Bolsonaro era um horror, é um bandido, é um delinquente. Bolsonaro tinha que estar preso. Por inúmeras razões, principalmente pela questão da pandemia, mas também pela destruição da Amazônia. Então é claro que eu quero que Bolsonaro suma na cadeia, que a extrema-direita nunca volte ao poder, mas não é por isso que eu vou deixar de denunciar que essa suposta queda tão comemorada ontem nos desmatamentos não tem significado nenhum. Volto a falar, a maior área que tem... A área que tem mais incêndios é Roraima, onde estão os Yanomami, onde estão os garimpeiros, onde estão morrendo as crianças Yanomami de fome, onde a casa do governo ainda não se tem nenhuma notícia sobre a tal casa de governo, tá? Encerro aqui a minha fala, porque eu acho que estou cansada desse governo. Aliás, eu vou reforçar que o governo Bolsonaro é um governo fascista, sem vergonha, você tem toda razão, devia estar preso, nada se compara com as mortes pela Covid causadas por um governo genocida, que foi o Bolsonaro. Então, eu não acho que Lula está sendo bom. Eu tenho o direito de criticar, você tem o direito de criticar. As pessoas falam que o PT precisa fazer mais propaganda, o governo precisa fazer mais propaganda do que está fazendo de bom. Não, nesse caso dos desmatamentos não é uma questão de falta de propaganda, de falta de comunicação. É uma questão de falta de ação firme para, de fato, reduzir os desmatamentos. E não se preocupem com o desmatamento no mês de fevereiro, março, abril. A gente tem que prestar atenção nas taxas anuais, né, do desmatamento do ano. Então a nossa meta é parar o desmatamento no ano. E para isso a gente precisa controlar as queimadas, que ainda não começaram, vão começar no segundo semestre. E uma boa forma de afinar a ação para como combater as queimadas e os desmatamentos no
na parte do ano que realmente importa, que é o do segundo semestre, seria agora, nesse momento, estar lutando fortemente contra os desmatamentos em Roraima. E aí, tá fazendo isso? Não, não tá. Então não é uma questão de comunicação, é uma questão de falta de ação. Aliás, eu nunca deixei de criticar nenhum governo, desde Fernando Henrique Cardoso, que eu atuo nesse segmento de ativismo ambiental. Eu critiquei, briguei com Fernando Henrique Cardoso, briguei com o Lula outra vez, briguei com o Dilma, briguei com Marina Silva. Então, eu vou dizer, conversei, discuti, soquei a mesa, virei as costas em várias oportunidades. Então, gente, não dá para passar pano. Eu tinha muita esperança no governo Lula desta vez, porque ele deveria ter aprendido com as experiências anteriores durante os 2 primeiros governos, onde que passaram todas as grandes hidrelétricas na Amazônia, não é? Ele parece que não aprendeu nada. Estamos em março, estamos entrando em abril, eu quero saber as homologações das terras indígenas que estavam na mesa do ex-ministro Flávio Dino e que agora devem estar na mesa do Lewandowski. Onde estão essas homologações? Em que pé estão? Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.